Estamos de volta, recebendo agora o Dr. Rogério Silva para falar para a gente um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Nós já falamos em outras ocasiões aqui no programa que o Brasil é um dos países que está lá no topo, no ranking de pessoas sofrendo de ansiedade. E isso faz um mal danado, na nossa vida. A gente vai entender um pouco como a ansiedade pode se desdobrar até em outros problemas de saúde e o que fazer para lidar com isso. Dr. Rogério, cardiologista, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Oi, Edu, tudo bem? Tudo bem, gente? Bom dia. Um prazer estar aqui sempre com vocês. Todo nosso. A gente fica super feliz, sobretudo porque você traz informações para a gente atualizadas, Isso mesmo. E ajuda a gente a entender. A ansiedade, não é uma novidade, que a galera está sofrendo, esses índices aumentam cada vez mais, doutor? O Brasil, Edu, já é, pela segunda vez consecutiva, o país mais ansioso do mundo. Ou seja, nós somos os detentores do ranking de país mais ansioso do mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que no Brasil nós temos 9,3% da população com ansiedade, que dá em torno de 18 milhões. Só que nós temos pesquisas mais recentes, inclusive de uma startup chamada Guia da Alma, uma pesquisa de 3 anos, 24 mil pessoas, que traz dados assim meio preocupantes. Mais de 66% da população está com ansiedade e já aquela ansiedade que impacta no dia a dia da pessoa, que impacta no trabalho, nos relacionamentos, e isso realmente traz sérios prejuízos para todos os seres humanos que são impactados com esses problemas. Então, gente, o caso está cada vez mais complicado, Agora, a ansiedade, ela pode trazer outras questões também na saúde, Ela começa de modo saúde mental, digamos assim, questões aí psicológicas, mas ela pode ir se desdobrando, se não cuidada, corretamente. Sem dúvida, Edu. A ansiedade, a gente classifica ela como um estado, ou seja, é um estado emocional. Um estado de alerta, um estado de que você está sempre ali atento a tudo que está acontecendo. E o hormônio que está envolvido no transtorno de ansiedade é um hormônio que é liberado em grandes quantidades que faz muito mal para a nossa saúde, que é o famoso cortisol, adrenalina. E nós temos estudos mostrando, Edu, que o cortisol em excesso ele causa não somente prejuízos ao nosso sistema imunológico, mas também ele tem a capacidade, inclusive, de reduzir o tamanho do cérebro. Os últimos estudos em neurociência trazem essa preocupação para a gente. Agora imagina, Brasil, o país mais ansioso do mundo. 73% da população vive estressada. O estresse ele pode ser o primeiro passo para um transtorno de ansiedade generalizado, que seria já uma ansiedade que impacta ali no cotidiano. E com a ansiedade, outros problemas podem surgir, como a depressão, que aí ela pode ser escalada para uma depressão leve, uma depressão grave a moderada. Outros problemas também podem surgir de ordem hormonais. A ansiedade, como ela está diretamente ligada a essa resposta exacerbada e liberação desse cortisol, a imunidade abaixa mais. Então você fica mais susceptível às infecções, em especial às infecções por vírus e bactérias. E sem contar fadiga, cansaço, dificuldade de concentração. Então tudo isso acaba impactando de uma forma muito grande na vida de todo mundo. Tá. Então, gente, o assunto é sério, Agora, muito me espanta essa questão desse estudo do cérebro, da diminuição, Esse é um estudo recente, Um estudo recente, esse estudo ele foi publicado por Harvard no ano de 2024, ou seja, o ano passado, mostrando uns estudos sobre neurociência, mostrando o impacto desse hormônio que o transtorno principal que a gente tem, que libera esse hormônio, é a ansiedade e é o estresse. E viver num país como o nosso e ter esse ranking, então isso deveria trazer um pouco de mais preocupações para as organizações que lidam com a saúde. Porque ansiedade, estresse e depressão hoje dominam e impactam diretamente a vida e a saúde de todo mundo.
Aí o estilo de vida americano, né, contribui muito para isso, né? Seja no Brasil, né, América do Sul, América do Norte, Europa já é outro ritmo, né? A gente nota a questão da qualidade de vida, né, doutor? Parece que é bem diferente, né, de acordo com cada região. Sem dúvida, eu acho que o impacto da cultura no transtorno de ansiedade, ele é real. Hoje, o Brasil vive muito essa cultura americanizada de industrialização, de capitalismo, de buscar realmente ali meios mais rápidos e de esquecer que existe muitas vezes um ser humano por trás. As pessoas hoje elas esquecem de se conectarem a elas e à família. A gente pensa que é máquina, né? Super-herói, né? Sem dúvida. E que você dá conta de tudo, mas não é assim. Existe um ser humano por trás. Por trás. E no consultório, por exemplo, de cardiologia, eu, além de cardiologista, eu sou pós-graduado em psicologia e neurociência. Então, eu procurei estudar justamente porque grande parte dos pacientes que vai ao consultório de cardiologia por batedeira no peito, por dor no peito, tremor, pressão alta, você pesquisa e você não encontra uma causa estrutural, uma causa orgânica para esse sintoma. E aí a gente, quando vai na entrevista ali na anamnese, descobre que na verdade o que está acontecendo é o impacto da ansiedade. E isso é muito comum em todos os consultórios, não só da cardiologia, da psiquiatria, da neurologia. Então o transtorno de ansiedade ele impacta em todos os órgãos. Eu falo o seguinte, a ciência comprova isso, né? Que não é só o cérebro que fica ansioso. O rim fica ansioso, o coração fica ansioso, o fígado, o intestino. Tem gente que tem diarreia, náuseas, vômito. Você já ouviu falar da gastrite nervosa? Já. Pois é. Nossa, por demais. Esse é um sintoma muito clássico de uma ansiedade generalizada. E do intestino também, né? Sim. Tem pessoas que afirmam que às vezes passam um nervoso, um estresse e que solta o intestino diarreia na hora. Outros ficam constipados. Então o impacto da ansiedade ele é muito grande. O estado emocional de ansioso, que a depressão é um estado emocional, o estresse é um estado emocional, a ansiedade é um estado emocional. E quando a gente entende que se você está num estado de alerta, que é o estado de ansiedade ou o estado de estresse, não é só o cérebro. Né? O sentimento que a gente tem ali, aquele sentimento que você tem de ansiedade, ele na verdade já é uma interpretação consciente do que ocorreu aqui dentro do nosso cérebro. Ou seja, você pode ter visto alguma coisa, ouvido alguma coisa, ter presenciado uma experiência do passado, um pensamento, e isso leva você a desenvolver esse sinal e esse sintoma que foi antecedido por uma descarga literal de hormônios. E esses hormônios, eles manifestam esse estado de ansiedade que o nosso corpo, que o nosso cérebro interpreta isso como algo que na maioria das vezes pode ser para uma defesa, mas que ao longo prazo isso é altamente prejudicial. O meio que a pessoa está inserida influencia muito nisso, né? Sem dúvida. Porque se ela trabalha e tem uma rotina que é estressante, ela tem de lidar com muitas adversidades no dia a dia, às vezes sob pressão, pressão comercial, pressão de clientes, incômodos, tudo isso vai contribuir para ela descarregar esse hormônio com frequência, né? Edu, sem dúvida, isso em especial nas grandes capitais. Onde a pressão econômica do trabalho ela é gigante. E não só isso. Né? Você precisa, às vezes, estar alerta pelos riscos. Um risco de um assalto, o medo de sair na rua. Então, isso a longo prazo, o impacto é extraordinário. Porque há alguns anos atrás, o medo que a gente tinha era de ser atacado por um animal. Né? Hoje não, hoje o medo é diferente. Só que você não vivia 100% do tempo alerta. Hoje não, hoje você acordou, as notícias já te deixam em estado de alerta. Saiu de casa, você já está atento o tempo todo, sempre, né? Olhou as redes sociais, já é motivo para você estar em estado de alerta. E isso gera ansiedade. Porque o que gera ansiedade na gente não é só o que a gente vê, o que a gente ouve também. Então, se você viu,
ouviu ou percebeu e sentiu alguma reação a um ambiente, por exemplo, isso pode desencadear um estado de ansiedade. Agora, a gente tem pessoas que estão numa fase ansiosa, digamos assim, a pessoa está passando por um momento que ela está liberando ali a ansiedade, né, agindo de maneira ansiosa, mas a gente tem pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. Qual é a diferença? E um pode levar o outro também, né? Sem dúvida, Edu. Então, é importante a gente entender que essa ansiedade, que todo mundo tem ansiedade. Então, a ansiedade, ela acaba sendo um transtorno e uma doença a partir do momento que ela começa a impactar o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua concentração, a sua energia, o seu sono. Então, a partir do momento que ela impacta as suas atividades, ela passa a ser uma doença. Aquela ansiedade, você vai fazer uma prova e fica ansioso, né? A gente vai entrar aqui no programa, a gente fica um pouquinho ansioso. Mas é passageiro. Essa é uma ansiedade natural e ela tem prazo determinado. Você vai fazer algum tipo de prova, você está sempre ansioso. Agora, quando isso se torna habitual, frequente e contínuo, aí começa a impactar e começa a prejudicar a saúde como um todo. E aí, doutor, como tratar? Porque eu acho muito interessante o seu trabalho, que você sugere coisas no dia a dia também que a gente pode fazer, a própria importância da espiritualidade que você já trouxe aqui pra gente em outras ocasiões, porque assim, às vezes a gente vai com um profissional, por exemplo, um psiquiatra, não estamos se intrometendo na conduta médica de cada um, né? Cada profissional tem seu estudo, seu preparo ali para lidar. Mas é muito sabido que a questão do remédio, né, de a pessoa ter uma indicação de um remédio, um medicamento, que depois ela vai precisar fazer o desmame disso também com o passar do tempo, há outras consequências, mas como lidar? Quando que é o momento, de repente, de entrar com medicação, que não tem o que fazer? Como que você lidaria? O que você sugere? Pergunta sensacional, Edu. Infelizmente hoje a grande maioria dos consultórios médicos, né, nós médicos, eu me coloco neste grupo como médico, nós somos preparados para tratar a doença. Nós esquecemos que muitas vezes existe uma pessoa e um sentimento e uma emoção por trás disso. E não levamos em consideração toda a história natural da doença. E o tratamento do transtorno de ansiedade e de qualquer outra doença, o mais importante no tratamento é você tirar o fator causal dele. O remédio não faz isso. Em casos graves, em casos onde realmente o impacto da ansiedade já atrapalha a vida da pessoa, pode sim existir a adição a prescrição de um medicamento. Porque o estado emocional que eu te falei, veja que é um estado onde você tem uma liberação de grande quantidade de hormônios. E talvez você precise de um remédio para bloquear esse hormônio. Tudo que ocorre no nosso cérebro é químico, é físico. A depressão, por exemplo, pode ser a falta de hormônio. Aí a gente dá um remédio para aumentar a quantidade de hormônio no cérebro. Só que se você não trata o fator causal, se você não tira o fator que levou a esse quadro, a pessoa nunca vai deixar de usar o remédio. E hoje a gente tem terapias e formas de tratar a ansiedade, a depressão leve a moderada, os estresses, sem precisar da adição dos medicamentos. Hoje existem dezenas de estudos mostrando que, por exemplo, a prática de atividade física regular, ela tem o mesmo impacto no tratamento do transtorno de ansiedade e depressão leve a moderada que os medicamentos. O mesmo impacto, a mesma melhora. O impacto clínico, a melhora clínica é igual. Então, a alimentação é extremamente importante. O sono. Hoje, se você... eu estou estressado, estou ansioso, estou preocupado. Se você faz uma atividade física regular, pelo menos uns 200 minutos por semana de uma atividade moderada, caminhada, natação, hidroginástica, pilates, musculação, qualquer tipo de atividade física, 200 minutos por semana, você consegue dormir bem. Você faz o que a gente chama de higiene do sono ali, você não assiste, por exemplo, redes sociais 1 hora antes de ir para a cama, 3, 4 horas antes, deixa de tomar qualquer tipo de estimulantes ou bebidas alcoólicas, tira a TV do quarto, tem um ambiente tranquilo para dormir. Se você aplica isso, mais a prática de atividade física e a meditação,
ou a meditação, ou a oração, seja a escolha que a pessoa tiver. Esses 3 pilares, eles têm um impacto tão grande, e o impacto não é só no tratamento do sintoma, porque com a implementação e o comportamento gerado por isso, você muda a história natural, você tira o fator causal. Entendi. Então, por exemplo, quando a situação está muito grave a ponto de atrapalhar no dia a dia, aí talvez nesses casos seja necessário um tratamento medicamentoso, justamente para poder reduzir o fator hormonal. Sim, né? E os sintomas. Né? Os sintomas. O medicamento ele vai agir aqui no cérebro, regulando a parte hormonal ou neuropeptídica, neurohormonal da pessoa, que vai ser manifestado ali nos sintomas, ou seja, ela melhora sintomas. Mas paralelo a isso, precisa implementar uma rotina melhora diferenciada do comportamento das pessoas. Que é isso que vai tratar os fatores causais. E lembrando, se o fator que levou à ansiedade for um fator, por exemplo, psíquico, né, precisa também, às vezes, de uma terapia. Doutor, acho que eu estou me identificando, viu? Com algumas questões. E imagino que muita gente que está em casa também, né? Porque a gente acaba deixando a desejar, às vezes, em relação ao sono e à alimentação, por conta da correria. Aí, se a gente consegue rever isso, então, eu mudo um pouco a alimentação, começo a descansar um pouco melhor, paro o consumo, então, de qualquer coisa que seja energético, estimulante, umas 4 horas, né? 3 a 4 horas antes de dormir, antes do horário de ir para a cama. E aí diminuo também o consumo de televisão e redes sociais, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Preparar o ambiente, deixar o quarto mais escurecido, uma temperatura legal. É isso. Não ter televisão, não levar smartphone, computador para o quarto. Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho televisão no quarto, mas eu não ligo. Só que o seu cérebro não sabe disso. E vê a luzinha vermelha ali acesa? Você entra no quarto, a partir do momento que você entrou no quarto, você olhou, tem uma televisão, seu cérebro já faz a correlação. Televisão é acordado, não vou dormir. Pois é. Conscientemente você não ligo. Mas inconscientemente, o teu cérebro sabe que televisão é para estar acordado. Isso então, atrapalha. É fazermos essas mudanças e tentar colocar também uma atividade física com mais frequência no dia a dia. Isso é obrigatório. Tá. Massagem ajuda também, né? Com certeza. Porque os estados emocionais de ansiedade, na grande maioria das vezes, as pessoas ficam muito tensas. Né? Os músculos ficam enrijecidos, câimbras, dores articulares, tremor, palpitação, sudorese, que a pessoa sua, está num ambiente frio e está suando. Os pensamentos ruminativos, falta de concentração. Então, qualquer prática que leve a um estado de relaxamento vai ajudar no tratamento e te tirar desse estado de alerta. Doutor, uma questão, né? A gente tem esse estudo recente que fala que a pessoa que sofre de ansiedade há muito tempo pode acabar passando pela questão do cérebro, da atrofia cerebral. Atrofia. Aí a gente tem Alzheimer, a gente tem Parkinson, que são coisas que estão em estudo, né? E que a cada dia a ciência vai evoluindo, né? Mas pode ter relação também, pode contribuir para que esses males venham mais rapidamente, se a pessoa já tem uma tendência ou ainda não há estudo sobre? Olha, o que a gente sabe hoje sobre as doenças neurodegenerativas, as doenças que acometem o cérebro, Existem as doenças que são genéticas, ou seja, a pessoa nasce com um genes ali que ele vai ter o sintoma e o sinal da doença mais precocemente. Né? Essa pessoa, quanto mais exposta a ambientes que levem à deleção do cérebro, ou seja, que impactem negativamente o cérebro, mais precocemente vai desenvolver a doença em si. Mas hoje a gente já tem estudos mostrando, inclusive tem matéria no meu Instagram, eu quero até gravar uma matéria sobre isso, de casos de pessoas que têm a genética, a pessoa precocemente começou a desenvolver, por exemplo, perda cognitiva, falta de concentração, não lembrar das coisas, e foi no médico, viu que realmente ele tinha genes ali que estavam expressando a doença, essa pessoa mudou o comportamento dela. Em 18 meses, eles dosaram novamente no sangue e viram que esses genes não estavam lá mais, que tinham sido desativados. Ou seja, até as doenças que são
genéticas podem ser mudadas com a mudança de comportamento. Então tudo começa daí, né? A gente rever o nosso estilo de vida, né? Sem dúvida. Inclusive, Edu, até a forma de pensar, até o nosso pensamento pode impactar nas doenças orgânicas e metabólicas. Não é só, às vezes, o comportamento. Não é só o que a gente come, não é só o que a gente pratica. Então, os até padrões mesmo, também, sim, né? De pensamento, as crenças, né? Crenças, padrões de pensamentos, experiências que você tem na vida, né? Traumas, feridas emocionais. Tudo isso culmina com a manifestação de uma doença. Aí é onde a terapia pode ser de grande valia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo ser humano deveria fazer algum tipo de terapia. O exercício é uma terapia, dormir direito é uma terapia, oração, meditação, yoga é uma terapia. Por isso que hoje a medicina começou a entender isso. Né? Tanto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um departamento de espiritualidade. Que legal! Vendo a importância que tem a prática da espiritualidade como terapia adjuvante no tratamento e na prevenção das doenças cardiovasculares. Então é de suma importância, né? Sem dúvida. A pessoa buscar se espiritualizar dentro daquilo que você se identifica, que você gosta, né? Mas implementar essa rotina espiritual também, né? Sem contar que a gente relaxa, né? Você entra nas ondas alfa, né? Também, cabeça relaxa, já muda a química, né? Ali que o organismo está produzindo, né? Se todo ser humano entendesse, Edu, que nós somos as nossas emoções, que as decisões que nós tomamos, que a forma que nós nos comportamos, que o que temos, que os nossos relacionamentos, que absolutamente tudo em nossa vida é motivado por emoção, a gente buscaria a qualquer custo todas as formas de nos mantermos em um estado emocional de tranquilidade, de calma, de resiliência, de paciência. Porque, inclusive, a gente tem estudos, não sei se a gente tem tempo. Temos um tempinho. A gente tem um estudo do professor Dr. Antônio Damasio, que é um neurologista, onde ele analisou casos de pessoas, Edu, que tiveram um derrame cerebral. E esses derrames, eles afetaram justamente 2 pontos no cérebro, que é o hipotálamo, que é a região onde é atrofiada pelo estresse e pela ansiedade, pela liberação excessiva de cortisol, e as amígdalas, que são as regiões do cérebro responsáveis por nossas emoções, por grande parte delas. E quando essas pessoas tiveram um derrame e acometeram essas áreas, essas pessoas se tornaram pessoas, a gente chama de embotamento. Essa pessoa ela não consegue tomar uma decisão de qual dia escolher para marcar uma consulta. Do que comer, se eu como arroz e feijão. Ah, são coisas simples do dia a dia. Uma pessoa que era, por exemplo, no caso de um advogado, que era um advogado bem sucedido, ele não sabia mais como fazer absolutamente nada. Nossa. Porque faltava o peso da emoção. Então a emoção ela governa 97%, de 95% a 97% de tudo que nós fazemos na nossa vida. E quando eu vejo um país como o Brasil, ranking 8 anos consecutivos, como sendo o país mais ansioso do mundo, 73% da população estressada. Muita gente. 66%, segundo essa startup, dos brasileiros estão com algum tipo de ansiedade que impacta o seu cotidiano. Se nós temos, por um lado, as emoções que governam o ser humano, se o que você compra, se o que você come, se até a motivação para fazer atividade física, para assistir o programa aqui com a gente, vem das emoções, elas deveriam ser a primeira preocupação de todo ser humano. Vou cuidar da minha saúde mental. Porque sem saúde mental, não tem qualidade de vida. Não tem saúde física, não tem relacionamentos, não tem riqueza, não tem prosperidade, não tem Deus. Então, é algo que a gente precisa buscar com bastante força.
Doutor, eu quero agradecer muito essa aula, né, que você nos trouxe hoje, porque é o que nós estamos precisando, gente, se conscientizar em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas reclamam, né, e perguntam aqui nos oráculos, o amor vai melhorar, a saúde, o trabalho, mas assim, o que a gente está fazendo em prol disso, né? A gente só está ali insatisfeito, se estressando, né, ou a gente está tentando mudar a nossa conduta, nosso estilo de vida, nossa filosofia, e principalmente quando a gente percebe o quanto tudo isso pode nos impactar negativamente no futuro, porque a conta chega, né? Aí a gente fica preocupado. Então eu acho que o programa de hoje, esse bate-papo, sobretudo, ele tem essa importância de conscientizar a gente a começar a mudar agora, né? Não é programar para segunda-feira, após o carnaval, né? No novo ano, é já, tem que ser rápido, né? É para ontem. Para ontem. E lembrando que toda decisão sem ação, às vezes você que nos assiste fala assim, não, a partir de amanhã eu começo a fazer uma atividade física. Não deixa para amanhã porque você não vai começar. Fazer já, tem gente. Que ser agora. É tem isso que ser aí. Hoje. E toda segunda-feira você está aqui com a gente à noite também Isso, com o programa. às 19 horas. 19 horas. Emagrecer. Sim. Programa Emagrecer. Dicas valiosíssimas também para fazer isso, conseguir esse objetivo de modo saudável. Sem dúvida, Edu. É isso aí. Vamos seguir também, gente, o Dr. Rogério Silva nas redes sociais. É o @drrogériosilva1. Tá aparecendo aí. DR Rogério Silva 1. E lá tem todos os links também, né, de acesso ao seu trabalho, né, doutor? Sem dúvida, Edu. Tem também o projeto emagrecer1.com, né? Também tá bem legal, né? E ali você fala sobre esse projeto, né? Absolutamente tudo. Né? O meu Instagram está aí à disposição, o TikTok, o YouTube, todos é o mesmo Dr. Rogério Silva 1. Conta em todas as redes sociais. Sim. Doutor, obrigado pela vinda, viu? Que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, Edu. Todo nosso. Gente, o programa está chegando ao fim, quero agradecer a sua companhia nessa quinta-feira. Tem reprise hoje às 18 horas, melhores momentos, depois às 22h30, programa na íntegra, tá? Eu volto amanhã, ao vivo, às 10h30. Bênçãos brilhantes aí na sua vida e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.